Avisou. Tá gravando agora. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas a esse encontro que nasceu no coração de Deus, eu creio, porque foi uma conversa muito entre eu e Genuíno. Marcela, genuína, assim. A Marcela, ela conhece e ela já leu esse livro, eu não conhecia ainda, então eu vou fazer toda a leitura aqui com vocês. Mas é como se não tivesse lido, porque tem muito tempo, gente. Olha o estado do meu livrinho, já não tem nem mais. Tem muito tempo já. E aí, quando ela me apresentou, foi uma conversa muito genuína. Assim, ela mandou para mim uma foto, uma parte do livro, e disse: amiga, você que conhece a Bíblia, isso tem na Bíblia? E eu falei para ela assim, quando eu li, eu disse: olha, tem. Não com essas palavras que estavam ali, mas tem sim na Bíblia. E aí, para vocês entenderem um pouquinho do que a gente vai fazer aqui, eu vou me apresentar e vou passar a voz para minha amiga se apresentar também. Mas por que ela me perguntou, então, se tinha na Bíblia? Porque eu sou a Keline Barros, eu tenho um projeto que se chama Criar com Jesus, que é um projeto para pais e profissionais, onde eu uno a ciência e a Bíblia. Isso começou lá atrás, no meu quarto, quando eu ainda estava grávida do Janjão, até coloquei aqui. O Janjão é a forma carinhosa que eu chamo meu filho, João Victor. Então, eu sou mãe do João Victor. E eu lembro que eu estava grávida dele e eu tinha certeza, uma coisa que eu sempre tive no meu coração, do impacto da gente, da nossa fé, das nossas atitudes na vida dos nossos filhos, o impacto da educação, daquilo que realmente eu ia ensinar. E eu tinha tanto medo disso, ao mesmo tempo que eu sabia a preciosidade que eu estava segurando e a responsabilidade em minhas mãos, que eu fiz uma oração a Deus. E esse testemunho eu sempre conto. Eu digo: pai, se o Senhor está me dando este filho, então dá-me sabedoria. Eu sabia que eu precisava dessa ferramenta, eu só não sabia exatamente o que eu estava pedindo a Deus. Eu confesso que quando eu orei pedindo sabedoria, era porque eu queria ser igual à minha mãe. Então, eu tinha crenças também de que apanhei e não morri, de que tinha que ser dura, firme. Mas aí o Senhor foi mudando e coisas sobrenaturais foram acontecendo, como um livro que falava do poder do apego veio parar em minhas mãos por um erro de logística, e aí eu fui mergulhando nisso tudo e fui me apaixonando, e cada vez que eu mergulhava na ciência do desenvolvimento humano, uma voz falava muito forte no meu coração: mas isso tem na Bíblia. E aí eu entendi que foi o pedido de oração que eu havia feito a Deus, e por isso que aquela voz muito forte falava no meu coração, como se tivesse alguém soprando ali, dizendo assim: mas tem um versículo que eu acho que tem. Aí eu passei a ter sede da palavra e estudar a Bíblia. Então, hoje, depois desse encontro todo, eu me tornei educadora parental. Hoje eu sou especialista em neurociência, em trauma, em agressividade. Tenho também certificações internacional, mas o diferencial do meu trabalho é justamente esse, porque eu tenho esse espírito com Deus comigo e eu consigo mostrar que toda a neurociência está na Bíblia. E acho que esse encontro de hoje é algo bem assim, para a gente mergulhar ainda mais profundo nisso, e eu trazer algo que talvez eu ainda nem trouxe, mas aqui a gente vai ter esse mergulho espiritual, porque a gente não tem como guiar uma criança para um lugar que nem nós estamos. Então, esse é o primeiro passo, e que seja um lugar de transformação para todas nós, mães, mulheres, professoras, e que estejam aqui realmente para crescer espiritualmente. Esse é o alimento de hoje, é do espírito. Então, essa sou eu. Maravilhosa, que eu amo de paixão, adoro trocar com a Keline, porque a gente fala sobre diversas coisas nesse sentido espiritual. Ela tem a religião dela, eu até me apresentei ali no vídeo como ecumênica, porque na verdade eu não entro em religião nenhuma. É o Marcelo que está aí? Não sei, eu só sei que ele. Acho que é o Félix, meu amigo, que está aí. Bom, deixa eu ver. E aí, oi! Ah, que legal, amiguinho! Que delícia isso, gente! E aí, temos um bandista de um lado e uma pastora do outro. Isso aqui é uma maravilha! Era como a gente queria, né, amiga? Gente, eu amo isso!
juro por Deus que eu amo isso. E é isso, eu me encontro nas vertentes, sejam elas quais forem, porque numa quarta-feira eu estou numa célula entre evangélicos, no sábado eu estou no centro de Umbanda, tá tudo certo. E isso é muito lindo, né? Bom, eu vou me apresentar para deixar gravado aqui para as pessoas que não me conhecem, mas vocês já me conhecem, mas de qualquer forma eu vou me apresentar. Eu sou a Marcela, mãe do Rafael, do José, sou especialista em bastante coisa na área educacional, é porque eu não quis fazer um currículo ali, porque senão eu ia ficar até amanhã falando. E aí a proposta aqui não é essa, mas eu tenho bastante especialização na área educacional. A minha primeira formação acadêmica, né, no ensino superior foi jornalismo, mas a minha história com a educação começou quando eu era muito novinha. Minha primeira sala de aula eu tinha 16 anos de idade quando eu fiz magistério. Então, vejam bem, eu estou na caminhada aí da educação já há muito tempo. Dei uma paradinha ali na época do jornalismo, mas eu acabei voltando para a educação, e aí eu fiz uma pós que une as minhas duas áreas de formação, que é mídia e educação. Então, eu sempre, né, fiquei passeando assim, eu sou comunicadora, não adianta, isso é inato, é meu, eu gosto de estar me comunicando, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de estar ouvindo as pessoas, eu gosto dessa troca, e eu acho que essa experiência aqui, nessa quarta, quando eu falo que eu e Keline seremos apenas instrumentos, é porque é uma egrégora que estamos aqui em 5, mas a ideia é que se expanda essa egrégora, né? Lá no grupo, surpreendentemente, temos quase 40 pessoas. Então, é uma coisa totalmente genuína que foi vindo, foi vindo, foi vindo, e a ideia é que daqui a pouco todas as 40 ou mais pessoas estejam aqui para a gente formar essa egrégora do amor. Isso aqui, gente, esse livro é a vibração do amor na sua manifestação. E depois eu estudando, né, pesquisando, eu entendi que, enfim, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas aí, só para eu acabar de me apresentar. Então, eu tenho várias especializações aí na área de educação, e eu sou uma apaixonada pelo desenvolvimento humano. Eu acredito muito no ser humano, eu não desisto do ser humano. Às vezes eu acho que eu não sou daqui, hoje mesmo eu estava brincando, eu falo que eu sou de outro planeta, que fui jogada aqui, porque tem hora que eu falo, gente, eu não concordo com nada disso que está acontecendo aqui nesse mundão. Creio também, gente, que agora vou me vulnerabilizar, tá? Que esse passo que eu esteja dando seja uma maneira de eu fugir um pouco desse mundo terreno aqui, que eu estou achando muito caótico. E aí, eu conversando isso com a Keline, ela falou uma frase que eu falei com ela, que está ecoando, e todo dia ecoa, né? A gente alimenta tudo, alimentura, ou com um monte de bobagem que a gente fica vendo na internet, até isso a gente fica fazendo, esse desserviço, e poucas vezes a gente alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Então, a não ser a Regiane, que tem uma prática pela condução que ela faz com as pessoas que vão até lá, a igreja dela, mas normalmente, né, a gente tem alimentado muito pouco a nossa alma. E quando eu falo, mas vou pegar até a Rê como exemplo. Aqui é para além. É para além por quê? Porque a gente não vai ficar presos a dogmas. Vocês vão perceber que esse livro ele não está preso a dogma nenhum. Ele está de uma forma bem ampla, no sentido assim, de trazer Jesus como figura central, e depois vocês vão entender o porquê, mas de uma forma muito, muito ampla mesmo, muito, é muito ampla, não tem uma linha, isso que eu estou querendo dizer, não tem uma linha
candomblé, uma linha umbanda, uma linha evangélica, uma linha católica, não tem linha, vocês vão perceber isso, que não tem linha, é amplo, assim, sabe? E aí, o que eu entendi desse livro e botei ali na minha descrição? Que ele é puro amor. Então, eu acredito nesse poder do amor. Eu acredito que, a partir disso, e a gente espalhando essa semente do amor, a gente consegue transformar as nossas vidas, porque ame ao próximo como a ti mesmo, né? Então, a gente precisa se amar para a gente amar o próximo. Para a gente estar espalhando essa egrégora mesmo, essa energia, emanando esse amor. Quer falar, Keline? Tá, eu tirei meu microfone. Eu queria trazer isso, né? É muito lindo. Eu vi que ela apresentou o Marcelo, e essa era a ideia no começo, né? Porque eu falei para ela assim: não, amiga, não é. Eu sou cristã evangélica, e o próprio livro, quando a gente vai lendo no prefácio, eu até circulei, ele diz assim, que apesar de ser cristão em seus princípios, então eu acredito que por isso que quando a Marcela trouxe, eu disse tem na Bíblia, mas ele também fala assim, o curso envolve temas espirituais universais. Então, hoje eu posso trazer Universal era a palavra que eu queria lembrar. Isso universal. Então, hoje eu posso trazer uma parte da Bíblia, confirmando o que ela está trazendo aqui, porque é o meu conhecimento, mas que seja um espaço seguro e de troca também, para que vocês partilhem também dos seus conhecimentos. Né? Porque eu conheço a religião cristã, não conheço a Umbanda, por exemplo, mas se o Marcelo tiver algo que venha transcender e somar e transformar a nossa espiritualidade, traga também. Vai ser muito bom, porque eu tenho certeza que isso vai fazer a gente crescer nesse espírito e ver que nós somos um só. Que, no fundo, nós estamos unidos com essa mesma proposta, com o mesmo propósito, na verdade, né? Que é de transcender e de que evoluir mesmo o alimento da nossa alma. Então, é isso que eu queria trazer agora. E o livro é isso. Esse livro é exatamente isso. Nós somos um só. Nós somos um só. A centelha divina está em cada um de nós. Então, a gente faz parte dessa centelha aqui que está sendo dividida. Então, nós somos um só. Somos um espírito também que está passando por uma experiência humana nessa dimensão aqui. A ideia é que a gente se conecte, né, com a nossa alma. Quando a gente fala da espiritualidade e parentalidade, porque quando a gente estuda sobre parentalidade, temos 3 educadoras parentais aqui. Então, a gente estuda muito com o termo desenho original. E aí eu fui percebendo isso. Eu falei, gente, a gente está falando de espiritualidade aqui, né? Parentalidade, espiritualidade, só que com termo diferente. E como que é importante, tanto para si, esse trabalho é autotrabalho, é um mergulho em si. E a partir desse mergulho em si, a gente vai modificando com o outro. E a parentalidade faz isso com a gente. A parentalidade, ela nos desloca do nosso... da nossa zona de conforto, vamos dizer assim. A nossa zona de conforto está linda, aí vem um bebê e muda radicalmente a nossa maneira de olhar para a vida. O nosso bebezinho que nasceu traz à tona o nosso bebezinho que fomos um dia, então a gente vai reeditando um monte de história aí, junto com o crescimento do nosso bebê, que a gente botou no mundo, com aquele bebezinho que começou a crescer junto. Então, ali, em vários momentos, por exemplo, quando a gente está ali chamando a atenção da criança, a gente está agindo como a criança, porque a gente está ali na disputa de poder com aquela criança. Então, a gente num corpo grande, agindo feito crianças ali. Então, como que é importante a gente estar atenta e atento nesse papel de se observar. E é isso que esse livro faz, assim, se deslocar para você se observar, para você ver o que é ego e o que é centelha divina. A Keline falou uma coisa para mim, e eu acho que é importante eu trazer isso para cá. Talvez a Regiane saiba, não sei se ela sabe, talvez saiba, porque eu devo ter comentado isso com ela.
que isso é um testemunho. Ela falou assim, Marcelo, eu acho importante você fazer um testemunho. Então, eu vou fazer. Vou fazer, mas é o seguinte, escutem com o coração aberto, sem conceitos pré-estabelecidos, né, que são os preconceitos aí. Aconteceu uma situação, né, na minha vida, assim, eu moro há 6 anos com o pai dos meus filhos sem estar casada com ele. Então, isso é um grande desafio na minha vida. Enfim, é bem desafiador. E é por causa de questões financeiras, aquela coisa toda e tal. E aí, essa parte a gente não precisa aprofundar muito, não. Só sei que isso me afundou numa depressão muito bizarra. A minha mãe é psicóloga, então ela falava, você está com depressão, você está com depressão, você está com depressão, vai procurar um psiquiatra, e ficava falando assim. Muito bem, eu tenho questões com psiquiatra. O único psiquiatra que eu amo de paixão é o Gabor Maté, que a gente estuda muito ele, inclusive. E o Gabor Maté tem um documentário que chama A Sabedoria do Trauma. E aí, eu assistindo esse documentário é bom de eu colocar lá no grupo também, hein? Eu assistindo esse documentário, teve um rapaz, eu estou contando tudo para contextualizar a história, tá, gente? Teve um rapaz que consagrou com uma planta medicinal que chama ayahuasca, tá? Isso é dentro das tribos indígenas, é muito usado por xamãs, aquela coisa toda e tal. E aí o Gabor usa dos psicodélicos, né, porque é uma planta psicodélica, para fazer os tratamentos, mas ele começou a contar, o paciente do Gabor, começou a contar que tinha consagrado com a ayahuasca e que percebeu nos exames dele que o câncer dele não tinha regredido, mas também não tinha evoluído, tinha estagnado. E esse assunto todo de ayahuasca começou na minha vida porque uma grande amiga minha estava com muito medo do câncer ter voltado, porque ela estava com um mioma do tamanho de uma laranja no ovário dela, ela já tinha tirado as mamas, então ela estava muito desesperada. E aí eu falei sobre esse documentário para ela. E ela viu o documentário e porque queria consagrar. Por que eu estou contando isso tudo? Porque quem queria consagrar era ela. E quem foi consagrar fui eu. Porque hoje eu tenho certeza absoluta que a espiritualidade me pegou ali pela mão e falou, ela não vai em psiquiatra, mas ela vai num centro de Umbanda. Então, eu vou levar ela lá para um centro de Umbanda. E assim foi. Eu fui para um centro de Umbanda, foi assim mesmo. Eu fui para o centro de Umbanda, fui lá consagrar. E aí, por que eu estou trazendo esse testemunho neste momento? Porque eu falei de deslocar. Porque aconteceu isso comigo. Eu desloquei de mim e eu fiquei observando a mim mesma, deitada lá, quieta, fazendo umas viagens lá, muito louca lá no negócio lá. E aí, o que aconteceu? Eu fui fazendo várias coisas. Eu falei, meu Deus do céu, o que está rolando aqui? Porque não sou eu que estou fazendo essas várias coisas aqui. E aí ficava aparecendo o sistema reprodutor da... Eu vou falar o nome dela, porque ela mesma conta isso para Deus e todo mundo, tá, gente? Ela fala que isso não é segredo, não. Aí eu falei, gente, o sistema reprodutor da Amanda tá todo rosinha aqui, o que é isso? E eu fazendo um monte de coisa assim nela, tanto que depois a gente foi numa gira de praia para tentar descobrir quem é que tinha curado ela, porque não era eu. Então, eu fui... incorporando ali, depois a gente descobriu que era Preto Velho que veio e fez a cura dela ali. E curou. Por que curou? Porque aquilo foi num centro espírita, mas depois ela me mandou o laudo médico dela. E no laudo médico dela estava escrito nananana, coloração rósea. Eu quase desmaiei quando eu li o negócio coloração rosa, porque o sistema reprodutor dela estava todo rosa para mim. Eu estava vendo o sistema reprodutor dela. Aí eu falei, gente, então aquilo que eu vivi foi verdade.
Eu comecei a acreditar em tudo que eu vivi. E aí, o que eu entendi? Eu entendi que eu tinha ido ali, que eu tinha sido levada, literalmente, porque quem queria ir era ela, para ser instrumento de cura ou de melhora, assim, no sentido de melhora na qualidade de vida, vamos botar assim, porque meu pai, por exemplo, tem Parkinson. E eu pegava o cérebro do meu pai, ficava fazendo assim o cérebro do meu pai. Gente, um negócio muito, muito assim. E aí, na hora que chegou na minha vez, eu lembro que eu contei para vocês que eu estava deslocada, eu vi que a minha boca estava preta. E aí eu falei com uma delas lá, eu falei, ó, minha pressão está baixando. Aí ela chamou a mãe de santo lá, a mãe de santo veio e falou com ela assim, não deixa ela deitar. E botou a mão no meu peito e ficava assim, chá, chá, ela botou a mão no meu peito e a mão nas minhas costas. E aqui no meio tem meu corpo, meu peito aqui. E ela tirando, ela devia estar tirando muita coisa dali, gente, porque depois que ela falou assim com a menina, não deixa ela deitar. A menina automaticamente pegou o balde que estava ali e botou na minha frente. E eu exorcizei, literalmente, porque eu não parava de vomitar. Mas eu vomitava, eu acho que nem grávida eu vomitei tanto daquele jeito. Eu não parava de vomitar. E vomitava, e vomitava, e vomitava. E aí, a cada vez que eu vomitava, era assim, ó, chega dessa violência. Uau! Chega dessa violência. Uau! Então, foi assim, em looping, uma coisa muito louca. E aí, por que eu estou trazendo isso para cá? Porque é algo que a gente definitivamente não explica, pela razão. A gente não explica. Como é que a Amanda ficou com o negócio? O médico dela olhou o exame, porque tinha tirado o negócio para fazer biópsia, né? E sumiu o negócio. Aí ele ficou, que mandinga foi essa que você fez aqui? Então, assim, foi um negócio muito coisas que a gente não explica. E aí, nessa hora, quando a gente não explica, a gente deixa para a espiritualidade explicar, porque, assim, não tem explicação racional, não tem razão lógica, dedutiva, matemática para explicar o que foi que aconteceu ali. E aí, bom, só para vocês saberem, eu fui 4 vezes, né, nessa consagração. A primeira vez foi essa que eu contei para vocês. A segunda foi muito parecida com a vivência do Gabor Maté, tanto que quando eu li a passagem dele, a experiência dele, ele falando sobre a experiência que ele, o médico, teve com a ayahuasca, eu comecei a chorar. Eu falei, ai, gente, que coisa linda, então não foi só eu. Porque eu ainda estava muito mal. Então, o que eu entendi? Eu entendi que essas quatro vezes que eu fui lá consagrar foram as sessões, sei lá como é que o nome que a gente vai dar para isso, para minha cura da minha depressão. Por quê? Porque na segunda vez que eu fui, ele chegou para ele, Jesus Cristo, chegou, ai, gente, me dava vontade de chorar toda vez que eu lembro, arrepio toda. Ai, Jesus, ai, Jesus mesmo, ele mesmo. Ele chegou e eu estava deitada já, né? Mas era como se eu estivesse deitada no colo dele, ele com aquela perninha assim de chinês e eu deitada no colo dele. Aí ele abaixou assim e falou, para de pedir para morrer. E eu estava pedindo incessantemente para ele me levar, porque eu estava muito cansada de tudo que eu estava vivendo. E aí ele foi e falou, para de ficar pedindo para morrer, porque você não é nada disso que as pessoas falam. As figuras aqui, né? Você é amor. E aí, na hora que ele falou isso, você é amor, veio um monte de coração, gente, que parecia filtro do Instagram. E eu falei, gente, será que eu estou muito doida? Aí eu resolvi abrir o olho. E aí o terreiro todo estava cheio de coração. Então era um negócio muito assim, cheio de coração, assim. A terceira vez eu fui, a quarta vez eu fui, e na quarta vez a voz lá veio e falou, você não precisa vir mais. Então, foi por isso que eu entendi que foi aquilo, entendeu? A voz veio, falou, e você não precisa vir mais.
E realmente, de fato, aquele caminhão que tinha no meu peito, assim, que parecia que ia sufocar, que hoje eu entendo que era sintoma de depressão, sim, não existe mais. Enfim, então, o que essa experiência fez comigo? Fez eu ter essa conexão comigo, porque é um mergulho em mim, né? É um mergulho muito, muito individual. E esse livro, né, não necessariamente todo mundo tem que consagrar com a ayahuasca, todo mundo pode chegar e ir fazendo essa conexão consigo da forma que sente no coração que é. Fala, Kelene. Então, é lindo, né? O testemunho dela, assim. Eu ia só completar, porque quando começou a gravação, que eu comecei a dizer um pouco, falar um pouco sobre mim. Então, quem já estava aqui viu, né? Quem vai assistir na gravação vai ver também. Que veja que o meu testemunho de encontro com Deus é diferente do da Marcela, mas que nesse caminho Jesus nos encontra. Então, eu falei para ela assim, Marcela, você tem que contar seu testemunho hoje, porque esse é o testemunho da Marcela. E eu quero que cada um aqui hoje saiba que o nosso encontro é individual. Por isso que a gente vê tanta guerra no mundo e cada um quer defender. Ah, não, mas só o cristianismo salva. Ah, mas só o... Gente, eu penso assim hoje que Deus, ele tem um encontro espiritual com cada um de nós e é de uma forma diferente. Talvez o que eu vá falar aqui a respeito da Bíblia é o entendimento que o Senhor trouxe para mim, que o Espírito Santo revelou para mim. E ele revela de uma forma diferente, ele se revela de forma diferente a cada um de nós. Então, como eu trouxe para vocês, o meu testemunho, o meu encontro foi no quarto, orando, pedindo a ele sabedoria. E eu não tinha noção do que eu estava pedindo. E Deus transformou minha vida, minha profissão, meu maternar, e eu como mãe, como pessoa. Porque quando eu olhei para o meu filho, e no começo a gente chega muito naquele lugar superficial, do tem que fazer. E eu entendi que essa história não era dele, era minha. E foi quando eu mergulhei na minha história, e a gente vai compartilhar muito aqui. Então, quando a Marcela traz esse testemunho lindo, eu falo, esse é o mergulho da história dela. E que com cada encontro desses que a gente vai vivendo, cada capítulo que a gente vai estudando, a gente possa mergulhar na nossa história e no nosso encontro com Deus. Que no final a gente possa compartilhar e dizer assim, quando eu encontrei Jesus, sabe onde foi? Foi lá na Igreja Católica, foi lá na Assembleia, foi lá na Ubanda, no Candomblé. Então, que a gente possa nos encontrar de novo nesse desenho original, nesse voltar para casa, nessa volta para a nossa essência. Eu acho que esse é o convite de Jesus. Filha, volta para aquilo que eu te fiz para ser, e não no que disseram que você é. E a gente vai ver isso hoje aqui também. Eu acho que o livro, O Curso de um Milagre, o primeiro capítulo, e aqui fala um pouquinho sobre ele, mas se ela quiser complementar, mas no primeiro capítulo a gente fala do significado dos milagres, e que o primeiro milagre hoje seja a gente poder entender quem nós somos, e no que Deus diz que somos, e não como a Marcela dizia para mim, eu sou o amor. Então, que a gente possa ser aquilo que Deus diz que nós somos, e não no que foi construído ao longo de toda a nossa história, envolvendo toda a nossa dor e traumas e depressão, né? O que vem aí pela frente acaba nos afastando disso. Por isso que é importante a gente deslocar, porque quando a gente está imersa na dor, no trauma, na ferida, no vazio emocional, a gente não se deslocou, né? A gente não observou de fora os impactos disso nas nossas vidas. Quando a gente desloca, a gente percebe exatamente aquilo que esse livro aqui está convidando a gente a fazer. A autora chama isso de ilusão. Tudo aquilo que a gente está sentindo é uma grande ilusão, porque a centelha divina, ela é puro amor. Ela é puro amor. Então, eu achei muito interessante assim, eu ter ouvido isso dentro da experiência que eu vivi ali, porque, de verdade, o que eu sempre acreditei realmente, de fato, é nesse grande amor, assim, né? Se a gente parar para refletir, assim, muito honestamente falando, Jesus não criou religião nenhuma.
Ele não criou nenhuma religião. Né? Se a gente pegar a definição da palavra religião, é religare, é fazer realmente essa ligação consigo mesmo, com essa centelha divina que há dentro da gente. E ele veio, Jesus veio aqui para mostrar através do exemplo dele. Eu estava lendo a Bíblia do Gênesis, né? Que eu estava olhando lá que a Aqueline me indicou uma Bíblia, porque está lá longe, senão eu pegava aqui. Falando do exemplo de Jesus, como que ele veio ensinar pelo exemplo, pela prática dele. Né? Não foi só parará pão duro, né? Falando um monte de abobrinha para muita gente e fazendo diferente, entendeu? Não, ele veio falar o que ele veio para falar e veio fazer aquilo que ele estava falando. Então não tem abobrinha nenhuma ali, não é um discurso vazio, é um discurso que ele está fazendo e falando aquilo que ele está fazendo, né? Vamos falar então do livro. Só falar uma coisa aqui que eu acho importante. Esse espaço nosso aqui é um espaço seguro, tá? Isso é muito importante. A gente vai gravar os nossos encontros, mas os relatos de vocês eu vou tirar, eu pessoalmente, eu vou editar, eu vou tirar, porque na hora que for colocar na plataforma não vai, obviamente, um relato pessoal de cada um, que não tem nem sentido isso. O que vai ficar aqui são... Quer falar, Marcelo? Quer falar? Fala aí. Primeiro, boa noite a todas. Boa É um noite. prazer estar aqui. Peço desculpa que eu fiz algumas interrupções, é porque eu estava na hora do curativo da minha esposa, eu estou cuidando dela, você sabe disso, né? Que ela está operada. E aí eu interrompi rapidamente, mas estava aqui ouvindo. Dizer que eu sou um bandista, mais ou menos, né? Mais ou Eu já menos. fui. Que fala coisa, nem sabe o que está falando. Não, é porque assim, eu já fui evangélico, já casei na igreja evangélica, já fui católico. Então, muitas vezes eu estava na igreja evangélica, diziam que eu era católico. Eu estava na igreja católica, falavam que eu era um bandista. E talvez, por cada lugar que eu passava, eu era identificado de uma forma porque percebiam. É ecumênico também. E aí, eu, durante muito tempo, porque eu amo realmente a Umbanda, gosto da Umbanda, mas não concordo com muita coisa, não só da Umbanda, como de outras religiões, na forma como ela é colocada pelos seus dirigentes, entendeu? Então, quando a gente fala de Jesus, a gente não está falando da igreja, né? A igreja está dentro de nós. Então, como a Marcela falou, Jesus é exemplo. Ele deu exemplo quando ele lavou os pés dos seus apóstolos e disse: se eu que sou o mestre estou dando esse exemplo. Então, recentemente eu recebi uma missão que não estava previsto e que você sabe, né, Marcela, que eu vou abrir um templo. E esse templo, ele, na verdade, ele é universalista. Ele não tem nenhum segmento, não vai ter Umbanda, não vai ser um templo de evangélico, católico, ele vai ocupar todos esses espaços, ele vai ter tudo isso, vai ser um ambiente que você, que é evangélica, você vai poder chegar lá, vai se sentir bem e dizer assim, poxa, eu queria fazer um culto aqui, porque o ambiente vai ser propício para isso. Para que uma pessoa que tenha cultura oriental e queira fazer um culto oriental, ela vai também poder exercer esse espaço. Por quê? Porque lá é uma casa que acabei herdando, que foi fundada em 1934 por iluministas. Olha que máximo! Um tempo de muitas histórias. E lá tem muitos livros, muitos ensinamentos, e eu estou estudando e aprofundando, porque isso caiu assim do nada na minha vida. E eu falei, mas eu tenho minha vida social, você sabe que eu tenho minha instituição, né, a parte social, que é o Instituto Leal. Eu tenho minha política, e falou assim, e você sabe que eu passei pelos meus problemas de saúde, né? E o problema de saúde foi assim, dando ó, susto na gente. você tá sendo intimado a cumprir uma missão que você fugiu durante muito tempo, que é justamente mostrar uma forma espiritual diferente, que não é a tradicional. Então, eu vou ter um pouco do meu conceito da Umbanda, um pouco do meu conceito daquilo que eu aprendi
na Bíblia e leio sempre, amo muito a Bíblia e a palavra de Jesus, dentro da Igreja Católica. É um desafio que eu ainda digo para vocês que eu ainda estou me norteando, mas eu aceitei o desafio, a missão, porque confio no poder do universo, no amor de Jesus, e é isso. E eu queria estar aqui agora dando esse testemunho a vocês que então o Marcelo Félix não é um bandista, eu sou universalista, ou seja, Então eu amo sou todas, eu sou universalista, tudo isso, ecumênica. eu sou tudo, porque realmente eu digo que eu amo e sempre em todas essas casas que passei e passo, né, que eu vou com o maior prazer, eu me sinto muito bem, porque o propósito é um, é você se conectar com a espiritualidade e nós somos, na verdade, um dia ainda vamos falar sobre isso, sobre a questão de quanto nós carregamos de energia no nosso corpo, né? Sim, Jesus sempre falava: quem te curou foi a tua fé, porque realmente a cura, a força, a energia, a luz que nós dizemos assim, vou buscar a luz em tal lugar. Não, a luz está dentro de nós. é E isso nós mesmo. somos um reator atômico que temos a capacidade de iluminar uma cidade inteira. Só não sabemos trabalhar e fazer com que esse reator ele funcione. A partir do momento que a gente começa a se conectar, a praticar, porque também não é só teoria, é a teoria com a prática vai levar à força. Então era só isso que eu Toda queria falar quarta para a gente vai vocês. estar aqui praticando. Na verdade, todo dia, porque eu estou botando exercício lá todo dia, hein? Aqui Mas tá. nessa quarta a gente vai fazer essa união dessa egrégora linda aqui. Estou muito feliz. Muito obrigado pela Eu também estou oportunidade. muito feliz que vocês estão aqui, eu estou mesmo. E outra coisa desse grupo aqui, que eu falei a questão, né, que eu vou editar a parte dos relatos, obviamente, que não faz sentido nenhum deixar isso gravado, e também a questão desse apoio nesse processo. Então, por isso até que eu abri o grupo, eu falei, não faz sentido deixar esse grupo fechado, acho importante a gente abrir para ser esse grupo de apoio. É um grupo de estudo? É um grupo de estudo, mas é o nosso grupo também de apoio, que eu acho fundamental a gente entender que a gente não está sozinho, porque às vezes vai bater uma vibe meio, né, nada a ver, aí é importante a gente falar, não, vou lá conversar um pouquinho para ver se aumenta essa vibe aqui, tá meio bad, tá meio mal, tá bom no negócio aqui, não. Aí a gente vai lá e tem esse espaço seguro para a gente poder, então, se comunicar, trocar e ser acolhido, ser acolhida, tá? Esse livro, eu não sei, que a Eline me perguntou, como é que você soube desse livro? Não faço a menor ideia. Por isso que eu falo que as coisas na minha vida é a espiritualidade atuando assim de forma muito feroz, porque eu não lembro. Não lembro, o bichinho já está velhinho, tadinho. Já não tem nem mais título aqui, ó, coitado. Não lembro, juro que eu não lembro. Aquele me perguntou, eu falei, Kelly, não lembro. Mas. Gente, imagina eu e a Marcela conversando, né? Eu bem tranquila, assim, e ela com esse jeito. E eu nessa agitação. Do jeito que ela explica tudo. E eu nessa agitação minha. Mas ele é desse jeitinho aqui, ó. Ele foi escrito pela Ellen Schumann, que você pesquisar, você vai perceber que tem vídeos aí que falam que ela... Não falam com esse termo, não. Eu que estou trazendo esse termo, tá? Não ouvi isso, mas eu vou falar isso. Eu acho que ela psicografou, porque ela falava que ouvia a voz de Jesus, a ponto de querer dormir, ela não conseguia dormir, porque ela ficava ouvindo lá a voz. E, de fato, tem outros livros que chamam As Cartas de Cristo. Vocês conhecem esse livro? É uma trilogia. Que também não, a pessoa nem quis mencionar o nome dela, de quem escreveu, porque ela falou, foi Cristo falando comigo e eu vim escrevendo. Aí a pessoa pediu porque o nome dela nem fosse falado. E é muito interessante, é um livro também interessante. Esse grupo nosso aqui, acabando esse livro, qual é a ideia? É que a gente permaneça junto para sempre, forever, entendeu? A gente já começa o quê? Outro livro nessa linha da espiritualidade, tá? Mas para quê? Para a gente alimentar. O objetivo daqui é alimentar a nossa alma, né? O
Volta lá, amiga, peraí. Era isso? Não. Tá. São 31 capítulos. As lições eu estou colocando lá no grupo. Então, mesmo acabando esse livro, a gente passando por outro livro, eu vou continuar com a lição deste livro aqui. E o foco dele é amor e perdão, porque se tem a culpa, o medo, que ela encara como uma grande ilusão, que a gente fica conectada na ilusão, ela mostra que a nossa essência é amor, é compaixão, é perdão, e a gente fala muito disso na parentalidade, quando a gente fala do desenho original do ser humano, que nós nascemos compassivos. Exemplo concreto disso. Criança brigou uma com a outra, 3 minutos, depois acabou a briga, acabou o ódio, acabou, tu tá lá brincando tudo de novo. Então, assim, por quê? Porque a criança ela está muito conectada ali com o desenho original dela, ela não tá no medo, na culpa, não tá ligada a nada disso. Por isso que ela chama isso de ilusões, tá? E esse amor e esse perdão são os sentimentos, né, de levar a gente para si, de volta para casa, para nossa centelha divina, aquilo que a gente já é. Por isso que é um caminho para a paz e a autotransformação, é a conexão consigo mesmo, que eu já tinha falado lá no outro slide. Vamos, amiga. Eu estou botando todos os dias, todas as quartas, 8h30. O que é o investimento? Por que a gente tinha pensado em valor fixo? Depois eu falei, Keline, eu estou pensando aqui, a gente não colocar valor nenhum. A pessoa vai colocar aquilo que ela sentir no coração dela. Por quê? De novo, usando o que a Keline falou. A gente vai lá numa feira e compra uma melancia para nutrir o nosso corpo físico. Então, aqui, esse encontro é como se você estivesse nutrindo, investindo na sua alma. Por isso que é necessário que haja esse investimento. Não tem valor. É o valor que você decidir que é do seu coração, não tem uma coisa fixa que vai... Ih, gente, o povo está aí? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sumiu Sim, todo mundo aqui para mim. Claro. Então, tá. Então, o valor é isso. É o valor que vocês vão decidir de acordo com o coração de vocês aí, porque é a parte pedagógica do trabalho de eu invisto em mim. Ponto. É isso que a gente quer. Não é... Aí, eu quero ver as aulas gravadas. Aí, sim, vai ter um valor X que a gente vai colocar lá na plataforma, aí vocês vão se inscrever lá na plataforma, e aí tudo bem. Mas aqui, ao vivo, é aquilo que você achar que é, e é isso aí, sem estresse, entendeu? Por quê? Porque é o investimento em si, é o investimento que você está... colocando na nutrição que você está fazendo na sua própria alma. Do mesmo jeito que a gente vai ali na feira, você está vindo aqui toda quarta-feira. Essa é a dinâmica. Por isso que a gente não quis fechar a questão de valor. A gente pensou, falou, gente, mas não é essa a proposta é outra. Ei, Fabi, boa noite. Vamos lá, chega mais uma... Então, só para vocês entenderem, né? A gente viu, são 31 capítulos o livro, ou seja, a gente vai ter no mínimo 31 encontros, toda quarta-feira, a partir das 8h30, a gente pretende ficar aqui até 10. Isso se Deus, né, não tocar, a gente fica mais, mas assim, o plano é esse. Agora, as lições serão disponibilizadas todos os dias lá. Isso vai ser um alimento muito bom para a gente ir. Sabe aquele dia, todo dia vai ter uma coisa diferente para a gente viver. Para vocês entenderem. Aí, todo encontro, a gente vai botar esse QR Code. Vocês vão mirar lá, botam o que vocês quiserem e é isso. Tá tudo certo, gente. A mudança, ela é sempre interna. Então, a gente está convidando vocês a investirem em vocês. Porque, assim, eu vou estar aqui investindo em mim, a Keline vai estar investindo nela, o Marcelo nele,
a Rê nela, a Lili nela, a Fabi nela. Então, assim, essa é a proposta, tá? Olha para vocês verem. Quando vocês pegam um livro, ela já fala assim: o objetivo é remover os bloqueios. Um dos bloqueios que a gente mais tem com questão de dinheiro, gente. Vocês já repararam isso? A gente fica focado muito na escassez. E a escassez que a gente fica focado tem muito a ver com a escassez de afeto que a gente recebeu na nossa infância. Olha como é que a parentalidade e a espiritualidade está muito atrelada. A escassez de afeto que a gente recebeu na infância está muito atrelada à escassez como um todo na nossa vida. Por quê? Porque a gente começa a vestir uma crença de não merecimento. Então, é muito importante a gente limpar, remover. Por isso que aproveitei que tinha um exercício hoje na lição 3, né? Eu falei, eu vou colocar mais uma coisinha aqui, que foi uma das coisas que eu aprendi. Aí eu falei, vou botar lá, da gente limpar mesmo, fazendo essas afirmações. Então, ela escreve aqui, ó, o objetivo, né, do livro é remover os bloqueios, a consciência da presença do amor. Amor, gente, é prosperidade pura, é muita abundância. Tem mais prova de amor do que essa natureza que Deus nos deu de presente, de graça, assim, ó, tá ali, ó, na nossa frente para a gente usufruir, com uma infinidade de espécies de insetos, de animais, de flores, de plantas, de árvores, uma quantidade gigantesca de nuvem, de estrela, de litros de água no mar, nos rios, nos lagos, é uma abundância, abundância, abundância. Então, assim, como que é importante a gente se conectar com este amor abundante? E aí a gente precisa realmente, de fato, ressignificar o amor que falaram para a gente que era amor. Porque o amor que falaram para a gente que era amor é um amor extremamente escasso, de muita escassez. Gente, eu não sei por que essa figura ficou desse jeito, não, mas, na verdade, o que eu quis colocar aí foi de você mergulhar em você. É um mergulho mesmo, sabe? Gente, por que eu pago esse Canva para ficar assim, gente? Que palhaçada é essa? Mas aqui, ó. Aí, ó, bloqueio de consciência para a presença do amor. Ou seja, você se conectar com esse amor. Que é o quê? A sua herança natural. Olha o que a gente fala na parentalidade. A natureza humana, ela é amorosa. Podem observar as crianças. Se uma criança começar a chorar, a outra automaticamente entra em ressonância com essa aqui e começa a chorar também. Se uma fica triste, entra em ressonância com essa aqui e começa a ficar triste também. Tudo bem que tem a questão dos neurônios espelho, mas isso tem a ver com o quê? Com o nosso cérebro, que tem o quê? A ver com a nossa natureza humana. Então, a gente nasce. Marcela, e a psicopatia? Vou falar da psicopatia. Tem um estudo de um médico neurocientista que ele estava estudando os cérebros e ele descobriu que ele era um psicopata. Porque dentre os cérebros que ele estava estudando, ele achou o dele. Eu falei, aí ele ficou, ué. Aí ele começou a investigar, aí ele começou a estudar mesmo essa questão da psicopatia, nananana. Foi visto que, por mais que ele tivesse o gene da psicopatia, a epigenética, ou seja, o ambiente aonde cresceu, foi tão amoroso que ele não desenvolveu, não foi acionada ali a psicopatia dele. Então, olha como é que é importante a gente entender a importância do ambiente, que por mais que venha através do gene, isso serve não só para doença mental e questões neurológicas, não. Isso tem a ver também com questões de doenças físicas, como câncer, infarto, essas coisas todas, porque o nosso organismo ele está preparado para estar
protegido e seguro. Se ele está num ambiente que está acionando adrenalina, né, noradrenalina e cortisol o tempo todo nele, ele está entendendo que ele está em perigo. E aí ele fica jorrando esses hormônios, e isso vai estressando os nossos órgãos. E não eu estou falando lá da primeira infância, tá, gente? Estou falando do momento da concepção até os 7 anos de idade, que está comandando a nossa vida hoje, de adulto. Por isso que é importante a gente voltar para aquela centelha divina lá, antes de tudo, porque nesse período aqui foi começando o quê? O processo de desconexão da nossa centelha divina. Desconexão de quem a gente veio para ser, que é esse ser amoroso, né? Que é essa herança natural que ela fala aqui. E outra coisa que ela fala também, que o oposto do amor é o medo. E a gente foi criado com muito medo. A educação nossa é uma educação extremamente autoritária, uma educação opressora, que era na base do manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, como que é importante a gente se conectar com essa que verdadeiramente a Bíblia está querendo dizer. Exemplo concreto disso que eu estou falando. Eu tive um atendimento, eu não sei se todas sabem, mas eu sou conselheira tutelar. Então, eu tive atendimento que a justificativa da pessoa estar ali era porque ela realmente agrediu a filha, porque na Bíblia estava dizendo que você tem que corrigir com a vara. Aí enfiaram lá a vara de novo. Então, eu falei, vai seguir a Keline lá na rede social. Para com esse negócio de ficar falando. E eu, gente, eu tenho um defeitinho. Colocou Jesus para exemplificar a sua atitude violenta, aí vai gerando uma indignação muito grande, que eu falo assim, porque eu não sou estudiosa da Bíblia, tanto que eu comecei a estudar agora, mas eu falei, gente, isso nunca entrou na minha cabeça, Jesus jamais falaria isso, de corrigir, de orientar, de supervisionar, isso eu concordo, eu acho que esse é o papel de todo pai, toda mãe, toda educadora dentro de sala de aula. Agora, de bater, de violentar, não. Não. E aí eu fui trabalhando muito assim, com essa mãe, mostrando para ela, a partir da perspectiva, né, da ciência, obviamente, mostrando os efeitos que aquilo ali estava fazendo. E aí, a própria Bíblia que eu estava lendo, né, hoje, essa parte, ela fala muito de... Tem coisas, gente, que a ciência ela não vai explicar. É a espiritualidade, de novo, que vai explicar. Então, é muito importante que a gente se conecte com essa força maior aqui, desse amor aqui, que esse livro aqui vai provocando na gente, né? Fala, Keline, que agora é tu, Chuchu. Então, eu estava passando os slides que ela vai falando, será que ela sabe? Eu vou empolgando, pode falar. Mas aí eu venho assim, ela aproveitando, né, que você falou sobre o bater, que é uma justificativa de muitos, e eu queria trazer até essa parte aqui, não sei por que ficou com a marca do Canva mesmo não, amiga, se você paga seu Canva, viu? Mas o convite é para abrir o coração e se permitir a voltar para si, para quem você realmente é. E quando a gente traz isso para a parentalidade, o que acontece? Se o meu filho se comporta de tal forma e eu bato para corrigir, eu estou afirmando que ele é aquilo ali e que ele é merecedor do pior. Então, cada vez que eu entrego para ele isso, ele vai se comportar pior, porque ele vai acreditar que ele é merecedor disso. Então, só em pensar sobre isso, a gente aqui já tira. Então, é muito pelo contrário. A gente precisa devolver aos nossos filhos a sua verdadeira identidade, que foi que eles nasceram para ser. E isso é um convite não só para eles, para a gente também. Que a gente chega nesse certo momento, nessa certa idade, acreditando que não somos merecedores. Então, eu acredito que esse encontro é um despertar para a gente voltar a ser quem Deus diz que nós somos, que foi o que eu falei lá no começo. E que o milagre hoje seja exatamente sobre isso. Eu até trouxe um estudo hoje, mas aí eu não sei se eu trago depois que a gente lê o primeiro capítulo,
Ou vai dar tempo ainda, amiga? A gente leu, são 8 páginas só. A gente já introduzir lendo o primeiro capítulo para elas poderem entender, que eu sei que nem todas estão com o livro. O que vocês acham? E aí a gente vai mergulhando nisso cada vez mais? Você quer ler? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Essa foi uma parte... eu quero aprofundar. Amiga, se não der tempo da gente começar a ler o livro, não tem problema, por causa do horário, a gente começa depois, não tem problema. A gente não tem pressa aqui, não. Isso aqui é um momento nosso. Gente, olha só, rapidinho. Eu até fui conferir, ó. Não tá com campo aqui. Não tá com esse negócio. Eu não sei. Também não veio aqui no meu celular. Eu não sei o que é isso aí, não. Deixa eu falar. Essa frase é a célebre, assim, desse livro. Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe, e nisso está a paz de Deus, né? E aí, o que eu fui né, pensando, a Aquilina até estava vendo, eu fui pensando sobre ela e fui anotando. Então, o que nada real pode ser ameaçado? Quando a gente está falando do real, a gente está falando da nossa essência. Então, a nossa essência, ela não pode ser ameaçada. A partir do momento que a gente se conecta com essa essência, a gente entende que nós somos parte dessa força divina, nós somos parte de Deus, nós somos aquilo que Jesus veio mostrar para a gente é tanto quanto ele foi aqui. Né? Quando ele falava, nós sois deuses, né? Porque, na verdade, ele veio nos mostrar que essa centelha divina está em cada um de nós. E esse amor, né, puro de Deus que ele tem por nós, que ele se manifesta através de nós, quando a gente se abre para ele, a Aquilina se abriu para ele ali no momento da oração dela, no quarto dela. No meu foi no solapapo ali, porque ele viu que o negócio está ficando muito feio para o meu lado, ele falou, peraí, deixa eu dar um jeito aqui nessa menina aqui, entendeu? E aí, mas eu estava aberta, porque eu nunca estive fechada para a espiritualidade, então eu fui entendendo aquilo que estava acontecendo, né? E aí, quando a gente consegue fazer essa conexão com esse amor puro, nada abala a gente, nada abala, porque a gente está tão conectado com essa força desse amor que a gente sente, né, de Deus por nós, dessa força assim que vai preenchendo o coração assim da gente, que a gente não... Por que eu estou falando isso, né, gente? Porque eu acabei de dar um testemunho que a minha realidade não mudou, a realidade continua a mesma merda, mas quem mudou fui eu, entendeu? Então, eu que mudei. Eu falei, não, peraí, eu vou me conectar com quem eu verdadeiramente sou, com o que me preenche, com essa força maior, com esses deuses e esses orixás e esses mentores e tudo. Tanto. Gente, eu me conecto com todos eles, eu converso com todos eles, com o meu anjo da guarda. Então, eu falei, eu vou me alimentar assim e vou me manter assim. Então, é isso. Eu acho que faz todo sentido essa frase, nada real pode ser ameaçado quando você permite essa conexão com essa força divina. E o que nada irreal existe? O irreal é tudo aquilo que a gente dá sentido para aquilo. A Suzana até colocou um desabafo lá no grupo. Ela deu um sentido, por isso que aquilo foi consumindo ela. Quando ela mudou o sentido dela para aquela situação, ela conseguiu o quê? Depois soltar aquilo, né? Porque nisso está a nossa paz. Quando a gente solta, quando a gente deixa ir, porque a gente não tem controle sobre o que o outro faz ou deixa de fazer. Então, a gente não tem controle nem sobre a gente, gente. Se a gente não está naquele exercício de estar consciente sobre as nossas atitudes, aí é o nosso inconsciente que está dominando aqui o negócio. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo ali alinhando. Jesus vai fazer isso aqui, hein? Alinhando o pensamento, o sentimento e o comportamento, porque esse é o nosso maior desafio, né? Então, assim, o medo, a culpa, qualquer sentimento, né, de baixa vibração, né, como menos-valia, tudo isso parece real
porque a gente dá este significado para ele. Se vocês repararem os exercícios que eu estou colocando lá, que é do livro, né? Obviamente. É exatamente o exercício de ir aos poucos, mostrando assim, a mesa só é mesa porque você dá sentido e significado para ela como mesa. Por isso que ela é mesa. Mas ela poderia ser outra coisa se a gente desse outro significado para ela. Então, o medo, a culpa, a raiva, o rancor, a amargura, esses sentimentos que vai, né, minando a energia da gente, só é o que é porque a gente está deixando ele, né, esses sentimentos aflorarem dentro da gente. Então, tudo aquilo que a gente foca, cresce. Então, estamos aqui para focar onde? No amor divino, nesse amor próspero, abundante, lindo, maravilhoso, que essa força divina tem a todo momento que a gente se abre para ela, né? Para essa força magnífica que é a força de Deus. E a gente tem que lembrar que sombra, né? Sombra, o que é sombra? Sombra é irreal. Se você coloca uma luz lá, ela deixou de existir. Então, quando a gente traz a luz para esse lado sombrio, ele deixa de existir. Deixa de existir? Não, você vai elaborar, vai ressignificar, para sim deixar de fazer, de ter esse significado, esse sentido na sua vida. Não deixar isso mais te consumir. É isso que eu estou querendo dizer. Nisso está a paz de Deus. O que é nisso está a paz de Deus? É essa luta que a gente fica, quando a gente larga ela, a gente... Ai, né? Foda-se. É o tal do foda-se interno. Você entregou. Falou, tchau, meu filho. Tchau, vai, tchau e benção. E é isso. O vocabulário, às vezes, baixa um pouquinho. E a Laqueline morre de rir de mim. Porque, às vezes, eu falo... mas eu mando logo todo mundo passear. Porque é isso, é você se permitir viver essa paz que você consegue no momento que você entende que nós não controlamos nada. Gente, eu estava grávida, estava tudo lindo, e eu perdi meu bebê dentro da minha barriga. A gente não controla nada. Nada. Estava dentro da minha barriga, dentro do meu corpo. Foi uma perda gestacional, o bebezinho estava lá, foi aborto retido. Eu sofri feito não sei o quê, e eu, no final, assim, de tudo, eu comecei a entregar para Deus. Eu falei, gente, Deus sabe o que ele está fazendo. Deus sabe. E Deus, ele é tão maravilhoso comigo, gente, que o dia que eu estava mais sofrendo, mas eu chorava. Aí passou aquele Globo, não é Globo Repórter, não, Profissão Repórter, sobre situações que acontecem por problemas gestacional, e aí os meninos com paralisia cerebral, uma confusaiada toda. E eu falei, gente, Deus é muito maravilhoso. Olha ele vindo falar comigo aqui, do tipo, fica tranquila, tá tudo sob controle, calma, você vai ter seu... E 6 meses depois, o povo tá aí, sumiu todo mundo para mim. Vocês estão aí, gente? Estamos, Mar. Aí, Keline? Estou aqui, estamos. 6 meses depois eu engravidei de novo. Bom, o que essa frase está querendo dizer? Ela está querendo convidar a gente para a gente abandonar tudo aquilo que não tem sentido. Pare de dar sentido para aquilo que não tem. Porque se você foca naquilo, isso vai crescer dentro de você. E muitas vezes, quando cresce além da conta, sabe o que acontece? Vira doença. Então, é importante a gente pegar todos esses sentimentos horrorosos e substituir por essa paz, sim, a partir do momento que a gente entrega isso para essa força maior, que é esse nosso Deus amoroso. Nossa, eu falo demais, gente. Vai, quer fazer algum comentário? Gente. Eu queria falar, só um segundinho. Pode falar. A deixa do pai, né, que castigava o filho lá, ou repreendia o filho. Nós distorcemos muitas vezes, né, os ensinamentos de Jesus, interpretamos muitas vezes, as religiões se perderam pelo caminho. Por isso que quando eu iniciei aqui me apresentando, eu não me apresento com nenhuma religião,
porque justamente muitas vezes deixamos que os nossos desejos, as nossas vontades manipulem o nosso pensamento e muitas vezes distorça a palavra. Eu não preciso ser evangélico, mas um pouco que eu conheço e já li a Bíblia, Jesus em momento nenhum usou de violência, usou de castigo, ele não fez nenhuma ameaça a ninguém, pelo contrário. Como é o tema de vocês aqui, amor e perdão. A passagem dele, através do exemplo, e tudo ele usava parábolas para poder exemplificar, né? Até quando ele fala do filho pródigo, é aquele filho que saiu, foi lá, bateu cabeça, errou, e em momento nenhum, na passagem, ele diz assim, merecia um castigo, ele deveria ter sido castigado, ele deveria ter sido cobrado. Então, nós falamos de Jesus e quando nos convém, vamos lá no Velho Testamento e buscamos muitas vezes, né, o castigo de Deus, o fogo descendo do céu, a vara batendo nas costas. Então, nós, muitas vezes, buscamos recursos dentro da nossa necessidade para justificar os nossos atos. E aí culpamos a religião, né, colocamos preceitos, dogmas, e aí isso foi o que fez as igrejas, os templos, os terreiros se perderem pelo caminho. De todos são ruins? Não, todos têm a sua essência boa, mas têm as suas falhas. Então cabe a nós, seres normais, olhar e falar assim: aqui nesse lugar eu consigo extrair essa coisa que é bacana. Ali naquele lugar eu consigo extrair isso aqui é bacana. Isso aqui cabe na minha vida, isso aqui cabe no meu propósito. E tudo isso sempre vai estar ligado na conexão. Com o que você está se conectando? Então, não importa a energia, da onde ela vem. Se ela for positiva e ela se encaixar dentro daquilo que você tem, no seu propósito, tudo vai fluir. Agora, quando nós permitimos as conexões negativas, com certeza nós vamos deixar ser influenciados, vamos deixar ser enganados, porque muitas vezes a gente é avisado, ó, você está vendo que isso aí não é legal, mas nós, como nos interessa, ignoramos, né? E depois falamos assim, Senhor, por que o Senhor não me mostrou? Por que você não me deu essa luz? Ele deu. É que a gente estava ouvindo outras vozes. Então, desculpa, eu só queria deixar essa passagem, porque toda vez que falo de Jesus, eu sempre falo, Jesus é só amor, é só perdão e só bons exemplos. Eu amo de paixão. Mas não pede desculpa, não. Aqui é o nosso espaço. Pode falar. Aqui é o nosso espaço, deixa eu te falar. Você me deu a voz, ô Keline? Sim, tá com a mãozinha levantada, pode falar. Ah, tá. Que eu não ouvi direito, ministra. Então, eu só quero dizer assim, meninas, continuem, tá? Eu ia esperar o final, aí você deu a voz, eu não vou falar agora, porque eu falaria no final. Continuem, porque vocês são necessárias e benéficas, assim. Eu preciso e vocês já estão me beneficiando muito. Então, só continuem. E se a gente for cada um abrir e falar da sua experiência com Deus e como entende a sua própria fé, vai longe. Então, eu não vou falar não, porque eu quero ouvir mais vocês, porque está sendo muito legal. Oh, que linda, obrigada, Lili, amei. Que linda, agora o momento abraço coletivo. Eu queria, assim... Deixa eu te falar uma coisa, se você não quiser falar aqui, mas quiser escrever lá no grupo para depois a gente ler, fica à vontade também, porque ali é nosso espaço de troca também, tá? Tanto aqui quanto lá, tá? Vai, Keline. Então, eu acho que dá tempo da gente dar só uma introduçãozinha, porque a gente estava falando aqui, né, contando, mas esse livro é tão rico, assim, quando a Marcela me apresentou, que eu acho que nesse primeiro encontro a gente precisa só ouvir só um pouquinho dele, e eu até trouxe essa parte, a gente vai chegar lá, porque foi justamente essa frase que deu início a tudo, foi essa frase que a Marcela trouxe, tirou uma foto e disse, amiga, isso tem na Bíblia? Que fala sobre o Espírito estar em estado de graça para sempre,
A tua realidade é só o Espírito, portanto, tu estás em estado de graça para sempre. E eu vou me aprofundar um pouquinho nisso, por isso que eu falei assim, esses encontros vai ser, a gente vai ter o livro como base, mas eu vou pegar esses trechinhos assim que me chamar a atenção e mostrar para vocês o que realmente a Bíblia fala, porque muita gente não sabe que nós estamos em estado de graça para sempre, e que a nossa realidade é assim o Espírito. Então tem muita gente vivendo como se fosse a pior pessoa, como se não tivesse, como se fosse pecador, né? Eu acho que esse é o primeiro milagre. Mas antes de me aprofundar nisso, eu vou começar a leitura, amiga? Posso começar? E aí você vem atrás também, tá? Mas eu queria começar porque é bem simples, sabe? Não é aquela leitura pesada. E a gente pode se identificar com ela. Então, no capítulo 1, ele fala do significado dos milagres. Então, princípios dos milagres. E ele vai trazendo 1, 2, 3, e no 1 ele diz assim: não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é mais difícil nem maior do que o outro. Todos são o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. Milagres em si não importam. A única coisa que importa é a sua fonte, que está muito além de qualquer avaliação. Milagres ocorrem naturalmente como expressões de amor, foi o que a gente mais falou aqui. O amor que os inspira é um milagre real. Nesse sentido, tudo que vem do amor é um milagre. Todos os milagres significam vida. E Deus é o doador da vida. A sua voz vai dirigir-te de forma muito específica. Tudo o que precisas saber te será dito. E foi aquilo que a gente falou, cada encontro espiritual, ele é individual. A forma como Deus, ele vem e se dirige a cada um de nós, como se dirigiu a Marcela no encontro, né, através da sua experiência no terreiro de Umbanda, assim como se fez comigo no quarto, assim como o Marcelo, a Lilian, a Rejane, pastora, né, e de cada um. No 5º ponto, ele diz assim: milagres são hábitos e devem ser involuntários. Não devem estar sob controle consciente. Milagres conscientemente selecionados podem ser guiados de forma equivocada. Milagres são naturais. Quando não ocorrem, algo errado aconteceu. Milagres são um direito de todos. Antes, porém, a purificação é necessária. Milagres são curativos, porque suprem uma falta. São apresentados por aqueles que temporariamente têm mais, para aqueles que temporariamente têm menos. Milagres são uma espécie de troca. Todas as expressões de amor, que são sempre miraculosas no sentido verdadeiro, a troca reverte as leis físicas. Trazem mais amor tanto para o doador quanto para aquele que recebe. O uso dos milagres como espetáculo para induzir a crença é uma expressão equivocada do seu propósito. A oração é o veículo dos milagres. É um meio de comunicação do que foi criado com o Criador. Através da oração, o amor é recebido. E através dos milagres, o amor é expressado. Então, foi aquela oração que eu recebi um milagre, e foi através do seu amor expressado, Marcela, que você viveu tudo aquilo que você traz hoje. Milagres são pensamentos. Pensamentos podem representar o nível mais baixo ou corporal da experiência, ou o nível mais alto ou espiritual da experiência. Um faz o físico e o outro cria o espiritual. Milagres são tanto princípios como fins, e assim alteram a ordem temporal. São sempre afirmações de renascimento, que parecem retroceder, mas realmente avançam. Eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. Milagres dão testemunhos da verdade. São convincentes porque surgem da convicção. Sem convicção, que no caso é a fé que o Marcelo trouxe, né? Deteriorizam-se em mágica.
que não faz uso da mente e é, portanto, destrutiva. Ou melhor, é o uso não criativo da mente, ou seja, sem fé a gente é destruído. Então, é essa convicção que é o milagre da vida, né, como ele traz. Então, cada dia deve ser devotado aos milagres. O propósito do tempo é fazer com que seja capaz de aprender como usá-los construtivamente. É, portanto, um instrumento de ensino e um meio para um fim. O tempo cessará quando não for mais útil para facilitar o aprendizado. Milagres são instrumentos de ensino para demonstrar e dar que dar é tão bem-aventurado quanto receber. Eles simultaneamente aumentam a força do doador e suprem a força de quem recebe. Milagres transcendem o corpo, são passagens súbitas para a invisibilidade, distante do nível corporal, e é por isso que curam. O milagre é um serviço, é o serviço máximo que podes prestar a outro. É uma forma de amar o teu próximo como a ti mesmo. Reconhecesses o teu próprio valor e o teu próximo simultaneamente. Milagres fazem com que as mentes sejam uma só em Deus. Eles dependem de cooperação porque a filiação é a soma de tudo o que Deus criou. Milagres, portanto, refletem as leis da eternidade, não do tempo. Milagres despertam novamente a consciência de que o espírito, não o corpo, é o altar da verdade. É esse o reconhecimento que conduz o poder curativo do milagre. Milagres são sinais naturais de perdão. Através dos milagres, aceitas o perdão de Deus por estendê-los a outros. Entendê-lo a outros. Milagres só são associados com o medo devido à crença em que a escuridão possa ocultar. Tu acreditas que aquilo que os teus olhos físicos não podem ver não existe. Isso conduz a uma negação da vista espiritual. Milagres rearranjam a percepção e colocam todos os níveis de perspectiva verdadeira. Isso é a cura, porque a doença vem da confusão de níveis. Milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos, porque tu mesmo fizeste a doença e a morte, e podes, portanto, abolir ambos. Tu és um milagre capaz de criar como teu criador tudo o que mais é o teu próprio pesadelo, e não existe. Somente as criações da luz são reais. Isso a gente estuda tanto, né, amiga? Quando a gente fala das doenças do trauma, o trauma como linguagem que vem através do corpo, ou seja, por conta da maldade mesmo, né? Daquilo que a gente acabou fazendo, por isso que as doenças vêm. Então, ele fala que... Achei linda essa parte, porque fomos nós que criamos tudo isso. E só a gente pode desfazer tudo isso. Milagres são parte de uma cadeia interligada de perdão, que, quando completa, é a expiação. A expiação funciona durante todo o tempo e em todas as dimensões do tempo. Milagres representam a libertação do medo. Expiar significa desfazer. Desfazer o medo é uma parte essencial do valor dos milagres na expiação. O milagre é uma bênção universal de Deus, através de mim, para todos os meus irmãos. O privilégio dos perdoados é perdoar. Milagres são um caminho para ganhar a libertação do medo. A revelação induz a um estado no qual o medo já foi abolido. Milagres são, assim, um meio, e a revelação é um fim. Milagres louvam a Deus através de ti. Eles o louvam, honrando suas criações, afirmando que são perfeitas. Curam porque negam a identificação com o corpo e afirmam a identificação com o Espírito. Porque reconhecem o Espírito. Os milagres ajustam os níveis da percepção e os mostra em alinhamento adequado. Isso coloca o Espírito no centro, onde ele pode comunicar-se diretamente. Milagres
devem inspirar gratidão, não reverência. Deves agradecer a Deus pelo que és, pelos que realmente és. As crianças de Deus são santas, e os milagres honram a sua santidade, que pode estar oculta, mas nunca perdida. Eu inspiro todos os milagres que realmente intercessões. Eles intercedem pela tua santidade e fazem com que as tuas percepções sejam santas, colocando-te além das leis físicas. Eles te erguem à esfera da ordem celestial. Nessa ordem, tu és perfeito. Milagres te honram porque és amável. Eles dissipam ilusões a respeito de ti e percebem a luz em ti. Assim espiam os teus erros, libertando-te dos teus pesadelos. Por liberar a tua mente da prisão e das tuas ilusões, restauram a tua sanidade. Milagres restauram a mente à sua plenitude. Por expiar o senso de carência, estabelecem proteção perfeita. A força do Espírito não deixa lugar para as instruções. Milagres são expressões de amor, mas podem não ter sempre efeitos observáveis. Milagres são um exemplo do pensamento certo, alinhando as tuas percepções com a verdade tal como Deus criou. Um milagre é uma correção introduzida por mim num pensamento falso. Age como catalisador, quebrando a percepção errônea e reorganizando-a adequadamente. Isso te coloca sobre o princípio da expiação, onde a percepção é curada. Até que isso tenha ocorrido, o conhecimento da ordem divina é impossível. O Espírito Santo é o mecanismo dos milagres. Ele reconhece tanto as criações de Deus quanto as tuas ilusões. Ele separa o verdadeiro do falso, através da sua capacidade de perceber de forma total e não seletiva. O milagre dissolve o erro porque o Espírito Santo o identifica como falso ou irreal. Isso é o mesmo que dizer que, por perceber a luz, a escuridão automaticamente desaparece. O milagre reconhece todas as pessoas como teu irmão, e meu também. É um caminho para se perceber a marca universal de Deus. A integridade é o conteúdo perceptivo dos milagres. Assim, corrigem ou espiam a percepção defeituosa da falsa. Uma das maiores contribuições dos milagres é a sua força para libertar-te do teu falso senso de isolamento, privação e falta. Milagres surgem de um estado milagroso da mente, ou um estado de prontidão para o milagre. O milagre é uma expressão da consciência interior de Cristo e da aceitação da sua expiação. O milagre nunca se perde. Pode tocar muitas pessoas que nem mesmo encontrastes e produzir mudanças nunca sonhadas em situações das quais nem mesmo estás ciente. É o que a gente faz muitas vezes, né, Marcela? No nosso trabalho, Lília, a gente nem sabe quem a gente toca. O Espírito Santo é o mais elevado veículo de comunicação. Milagres não envolvem esse tipo de comunicação, porque são instrumentos temporários de comunicação. Quando retornas à tua forma original de comunicação com Deus, por revelação direta, a necessidade de milagres acaba. O milagre é um instrumento de aprendizado, que faz com que a necessidade de tempo diminua. Ele estabelece um intervalo temporal fora do padrão, que não está sujeito às leis usuais do tempo. Nesse sentido, ele é intemporal. O milagre é o único instrumento à tua disposição imediata para controlar o tempo. Só a revelação o transcende, não tendo absolutamente nada a ver com o tempo. O milagre não faz distinções entre graus de percepção equivocada. É um instrumento para a correção da percepção que é eficiente, sem levar em consideração o grau ou a direção do erro. E isso
o que faz com que ele seja verdadeiramente indiscriminado. O milagre compara o que tu tens feito com a criação, aceitando como verdadeiro o que está de acordo com ela e rejeitando como falso o que está em desacordo. E aí, no segundo ponto do livro, esses são os milagres, né, que ele foi trazendo. Depois, a leitura, e aí eu vou... Deixa eu ver, assim, qualquer coisa eu trago só os pontinhos que eu marquei aqui, mas eu vou ler o segundo ponto, que é revelação, tempo e milagres. A revelação induz a suspensão completa, porém temporária, da dúvida e do medo. Reflete a forma original de comunicação entre Deus e suas criações, envolvendo o sentido extremamente pessoal da criação, às vezes buscado em relacionamentos físicos. A intimidade física não é capaz de consegui-la. Milagres, todavia, são genuinamente interpessoais e resultam em verdadeira intimidade com os outros. A revelação te une diretamente a Deus. Milagres te unem diretamente ao teu irmão. A gente estuda muito isso na parentalidade, né? Dessa conexão com os nossos filhos. E muitos pais não entendem que conexão é essa. E é justamente essa intimidade tão profunda a ponto de você conhecer o outro sem julgar ou sem, muitas vezes, achar que... A intimidade emocional. Ou conseguir acessar, de fato, daquele filho. E aqui ele fala disso também. E quando ele traz aqui que milagres te unem diretamente ao teu irmão, é isso mesmo, a cada um de nós, né, aqui. Nenhum dos dois emana da consciência, mas ambos são lá experimentados. A consciência é o estado que induz a ação, embora não a inspire. Tu és livre para acreditar no que escolheres, e o que fazes atesta o que acreditas. A Bíblia diz que do jeito que você se imagina na sua alma, assim você é. Então, quando ele fala que a gente é livre para acreditar no que escolhemos, e o que fazes atesta o que acredita. Então, muitas vezes a nossa ação vem muito daquilo que a gente acredita, mas não do que de fato a gente é. Então, a revelação... Tá bom, Lili. Tchau. A revelação é intensamente pessoal e não pode ser traduzida de forma significativa. É por isso que qualquer tentativa de descrevê-las com palavras é impossível. A revelação só induz a experiência. Milagres, por outro lado, induzem a ação. Eles são mais úteis agora devido à sua natureza interpessoal. Eu vou parar aqui, amiga, né, por conta do tempo, mas depois eu vou parar aqui só para explicar, depois eu vou trazer uma coisa importante aqui que ele fala. Isso que ele fala devido à sua natureza interpessoal, o que eu entendo muito aqui também é nessa interdependência que nós temos uns com os outros também, né? A gente achar muitas vezes que nós somos seres independentes, na verdade não, existe uma dependência, sim, um dos outros. E eu entendo aqui dessa natureza de um precisar do outro mesmo. Então, a revelação é literalmente indizível. Os mamíferos são seres relacionais, né? Então, a gente tem que sempre lembrar que quando a gente está falando, eu não preciso de mais ninguém na minha vida, e aquela pessoa fica isolada, isso tem muito mais a ver com trauma, uma redição da maneira como esse adulto se sentiu quando ele era criança, ali, do abandono, do que necessariamente ser parte da natureza humana, porque a natureza humana, a natureza mamífera, ela é relacional, ela é nessa junção, está acabando, nessa junção nessa junção dessa troca, né, dessas relações. Deixa eu falar uma coisa antes de vocês saírem. A gente pode continuar da onde a gente parou aqui agora, mas o que é legal? O legal é vocês aproveitarem que a gente já deu o start do capítulo 1 e lerem o capítulo 1 para no próximo encontro nosso, vocês falarem um pouco daquilo como que
ressoou aí para vocês esse capítulo 1. Para a gente não ficar. Aí, na próxima, no finalzinho, a gente dá um start de novo no capítulo 2, para ir no próximo encontro vocês falarem, entendeu? A gente dá um start aqui, mas vocês continuam sozinhos para a gente ter essa troca. O legal vai ser a troca, tá? Então, pega esse capítulo 1 que a gente já começou, e vocês leem. Aí, na próxima, a gente começa daqui, ó, o Milagre do Espírito, a gente começa exatamente daqui. A Aqueline fala o que ela queria falar sobre esse site, e a gente continua. Tá bom? Combinado, acho que é bom assim. Assim, para não ser. E tem bastante coisa para a gente falar, É muita coisa, gente. Aí a gente vai ter. Agora é forever para sempre. Unidos. Obrigada por vocês que estiveram aqui. Gente, obrigado. Até quarta-feira que vem, mas todo dia fazer lição, hein, gente? Beijo, beijo. Tchau, Fabi. E aí, amiguinha?